Perfil está de volta conversando hoje com o cineasta José Joffre. Joffre, no bloco anterior, você chegou a dizer que passou a dirigir os seus próprios filmes, os que você já escrevia, por essa necessidade também de que os filmes ficassem do jeito que você gostaria e tivesse os assuntos que você imaginava. Alguns filmes de grande repercussão ganharam prêmios importantes do cinema no Brasil, no exterior. Eu citaria o Olhos Azuis e também Dois Perdidos numa Noite Suja. Eles têm temas específicos, muito voltados para a questão da imigração, né, de brasileiros, no caso do Olhos Azuis, chegando nos Estados Unidos. Esse tema recorrente nesses dois filmes era uma coisa que te preocupava? Por que falar desse assunto? A gente só descobre que o assunto preocupava você depois, agora de fato, agora olhando um pouco para trás, eu vejo que esse tema de fato, você tem razão, é um tema recorrente. Assim. Os assuntos que me interessam são os assuntos que estão à minha volta, entendeu? São os assuntos que, como diz o outro lá, você é você e suas circunstâncias, né? Então, os assuntos que me interessavam... Eu saí do país quando eu tinha 21 anos, em 67, 66. O país estava muito chato, eu tinha uma profissão muito chata, eu era bancário, achava que eu era tudo muito chato, estava cansado, o país estava muito... eu estava querendo sair fora. E aí me autoexilei. Comprei uma passagem só de ida e fui embora. Uhum. Você foi para onde? Fui para a Europa, depois fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos. Fiquei zanzando 2 anos por aí, trabalhando em várias profissões. Foi uma experiência muito breve. 2 anos não são nada diante de uma vida. Né? Eu estou com 69. E na juventude passa muito rápido. E passa muito rápido. Mas aquilo acho que foi determinante. Aquilo foi determinante da minha formação, do meu olhar sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a facilidade que o dinheiro tem para circular e a dificuldade que as pessoas têm para fazer esse mesmo percurso, né? E o olhar do estrangeiro sobre você e o olhar seu para o estrangeiro, você ser um estrangeiro, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas decidem deixar o país em busca de um sonho, de uma vida melhor, e muitas vezes a realidade não é essa. O que a gente vê nos seus filmes, por exemplo, Dois Perdidos numa Noite Suja, 2 jovens que acabam indo para os Estados Unidos para passar um sufoco danado, mais do que passariam na terra de origem, talvez, né? E no outro caso, uma série de imigrantes de diferentes nacionalidades, também com aquele sonho de ter uma vida melhor e enfrentando dificuldades, né? Os personagens, o Paco e o Tonho, como a gente sabe, são 2 personagens clássicos do espetacular teatro do Plínio Marcos, né? A história original se passava em Santos, mas trabalhando com Paulo Raume, que foi o roteirista junto comigo do Dois Perdidos na Noite Suja, a gente pensou em transformar aqueles 2 personagens num casal, em vez de situar a história em Santos, transportar a história para Nova York. Então foi uma mudança meio radical, assim. Mas a gente preservou na estrutura do filme o mesmo impacto que eu acredito, o mesmo impacto que eu tive pela primeira vez que eu vi aquela peça montada do Plínio Marcos. Uhum. Dois Perdidos na Noite Suja. O impacto, para mim, foi o primeiro que fui com meu pai ver essa peça, e era um absurdo, porque eu ficava olhando, não lembro que idade que eu tinha, talvez 13, 14, eu não me lembro. Mas chamava muita atenção o fato do Paco e do Tonho terem tudo para ser aliados, para se aliarem, e, no entanto, eles serem inimigos entre si. Quase se destruíram, né? Se destruíram. Na verdade, na peça eles se destroem. Uhum. Na verdade, na peça, o Paco mata o Tonho. Ou vice-versa, eu nem me lembro, estou confundindo. Mas havia esse embate, né? Esse embate feroz assim, entre os 2 personagens. E isso foi o que me chamou mais a atenção na original do Plínio Marcos. Né? E foi isso é um pouco o núcleo assim, daquela história desses Dois Perdidos na Noite Suja que a gente levou para Nova York. Para Nova York porque eu tinha morado em Nova York quando eu era jovem, naquela idade, 20 anos, 21, 22 anos. E eu achava que aquilo era mais contemporâneo do que Santos, né? Porque na época que o Plínio escreveu a história, não só ele era de Santos, como Santos as pessoas vinham do interior de São Paulo para trabalhar em Santos, no Porto de Santos, trabalhar na estiva, aquilo era um acontecimento. Então a gente
achou que era conveniente levar a história para um outro tempo, num outro lugar, enfim. E anos depois, muitos anos depois, a gente fez esse filme Os Olhos Azuis, como você observou, com a mesma temática, mas já num outro enfoque. Uhum. O Dois Perdidos tem um pouco de aventura também. A gente viaja muito pela aventura também, né? E para contar história, né? Não esquece que é bom contar história. Com certeza. Né? Então, a gente viaja para contar história. Os Dois Perdidos, mesmo por mais sofrimento, por mais necessidade que você passe fora do país, depois se você viaja assim, se você é jovem, viaja, os perrengues que você passa, depois você acha graça, digo. Você não acha graça disso aos 60. Você quer viajar com cartão de crédito aos 60 De passar anos. dificuldade, né? Mas aos 20 anos, você pode estar em qualquer lugar, que não importa. Onde você vai dormir não importa. Com quem você vai dormir também não importa. Enfim, é uma vida de aventuras, é um outro tempo, né? Então, e para você, no caso do Olhos Azuis, como é que foi dirigir esse filme com atores de diferentes nacionalidades, uma pessoa dialogando em inglês, tendo todo esse conflito, tudo muito intenso no filme, né? Os diálogos são muito intensos. Como é que foi para você lidar com essa novidade? Olha, era uma questão que a gente tinha. Eu só queria fazer o filme com originais daqueles países. Eu sabe que aquilo ia dar um colorido, um sabor à história. Excuse me, what about us? Just wait, you'll be called soon. Senhor, poderia dizer-me o que está passando? Eles estão checando nossos documentos. Né? Então eu queria que, de fato, os americanos fossem atores americanos, que a cubana fosse uma cubana, que o brasileiro fosse um brasileiro, enfim, assim por diante. Claro que você conjugar esses atores de todos esses países com um filme de baixíssimo orçamento, um filme que a gente fez com 2 milhões de reais, é um filme de baixíssimo orçamento. Você trazer essas pessoas de fora, você acertar a agenda delas, a gente filmou basicamente em 2 lugares. A gente filmou Brasil, no Nordeste, uma viagem de Recife é um filme de estrada, de Recife para Petrolina, e depois filmamos aqui a parte do aeroporto de Nova York, do aeroporto Kennedy. A gente, Cláudio Amaral Peixoto, que foi o cenógrafo, fez uma belíssima sala de imigração ali na Barra da Tijuca. E para onde a gente trouxe os atores. No início foi um pouco difícil, assim, mas um set de filmagem, as pessoas se identificam muito pelo fato de trabalharem em cinema e há uma solidariedade imediata, assim, e uma simpatia instantânea, eu acho, de equipe com elenco. Então tinha o David Rash, mais os outros 2 atores americanos, se deram muito bem com a cidade, com a equipe e tudo. Enfim, foi um filme muito agradável de fazer, assim, apesar de ser um embate duro do Irandir Santos com o personagem do David Rash. É interessante uma outra pergunta que eu quero te fazer. Você falou do Irandir. O Irandir é um ator muito intenso, assim como a Débora Falabella também, tem interpretações fortes, né? Esses personagens são marcantes. Como é que acontece a escolha desses atores para desempenharem, né, esses papéis? Talvez a decisão mais difícil e que mais influencia um filme é a escolha do elenco. Então, acho que o diretor, essa escolha que ele vai fazer, é por isso que ela é tão criteriosa, cuidadosa, e porque ele é metade do filme. Então, você escolher o ator certo para o lugar certo, A Débora, na época, não tinha feito um curta-metragem, mas a gente fez um teste com várias atrizes, e a Débora, a gente já tinha um ator, que era o Roberto Bontempo, que era coprodutor comigo do filme, então facilitava também, porque tinha um ator, então a atriz que fosse fazer o personagem com o Roberto tinha de se entender com ele, assim. Então a gente fez o teste com o Roberto sendo contracenando com essas atrizes. E a Débora, apesar daquele, enfim, logo nos primeiros testes a gente ficou fascinado pela Débora, pela seriedade da Débora, pela ferocidade dela fazendo o personagem, pela força que ela transmitia fazendo o personagem.
pela verdade que ela transmitia fazendo personagem. E foi uma decisão acertadíssima, assim, porque... É essencial, né? Essencial, fundamental. Para o resultado que você quer desse E aí a gente teve um tempo filme. longo de ensaio também, porque a gente filmou Estados Unidos, assim, a gente filmou Nova York, aqui no interior, os interiores de Nova York, a gente filmou aqui na Gamboa, aquela fábrica que hoje é bem movimentada, que é aquela fábrica da Bering, ali que hoje tem muita gente com ateliê ali, né? A gente filmou, na época não tinha ateliê algum, a gente filmou lá, o Nova York, a gente filmou lá. E a gente teve, como a gente sabia que ia filmar lá, a gente teve um tempo de ensaio longo. Como a gente tinha só 3 semanas para filmar tudo, a gente sabia que era preciso um ensaio exaustivo para quando a equipe entrasse, a gente já saber o que fazer e lidar com as questões que surgissem ali. Então ficamos eu, Bom Tempo, o Nonato, que foi o fotógrafo, e a Débora. A gente ficou dias e dias, semanas, ensaiando os movimentos. O Cláudio Amaral Peixoto também, que fez a cenografia, nos acompanhou. A gente discutia muito o cenário, que era tão importante, porque reproduzia o que seria o cenário da casa deles em Nova York, tinha de combinar com o exterior que a gente ia filmar em Nova York. Enfim, foi muito agradável de fazer. Foi um resultado maravilhoso, né? Eu gosto muito do filme. Vamos lá, Joffre, antes da gente terminar, vamos falar sobre o livro que a sua mulher, Cândida Maria Monteiro, escreveu sobre a sua trajetória, Inquietações Cinematográficas, Conversas com José Joffre. Como é que foi a produção desse livro? O que o leitor vai encontrar nele? É um livro nepótico. Nepótico se diz? É um livro escrito... Não, porque a história é singela, digo. A Cândida é professora, é doutora, fez um doutorado na Espanha. E eu fui visitá-la uma vez e ficamos conversando muito sobre cinema, porque o doutorado dela era sobre cinema. E ficamos ali, era inverno, frio danado, ela fazendo doutorado e a gente conversando sobre cinema, sobre filmes, sobre documentários, sobre ficção, enfim. E aí as conversas foram progredindo. E lá pelas tantas a Cândida começou a gravar as conversas. Aquilo intimidou um pouco no início, mas ela falou, não, vamos gravar porque, quem sabe, amanhã você pensa um pouco sobre o que você falou, de alguma forma isso pode... Tem um material, né? Tem um material, e aí foi gravando, aí gravou, aí ela... E eu me surpreendi muito quando ela me disse, que ela mostrou ao Fernando, que é o editor lá da PUC, da editora da PUC, e a Reflexão, que são as 2 editoras, e eles resolveram publicar. Me deu um certo pânico, assim, no primeiro momento, porque você é uma conversa como se fossem publicar aqui tudo que a gente está falando, é que ele permanecesse mais bate-papo. Isso é que eu falei, enfim, mas a Cândida organizou bem o material, fez demorou um pouco para sair, assim, é que nem filme demora muito também, né? Livro também demora, eu achei que livro era mais rápido. Demorou. Enfim, mas aí tá o bichão aí. Aí eu fiquei surpreso com algumas coisas. Depois que ele ficou impresso, eu fui folhear e algumas coisas me surpreenderam. Algumas coisas são datadas, porque acho que já não são mais assim, mas outras são bem pertinentes, assim. Acho que é um livro é um livro bom para estudante de cinema, eu acho. Talvez o leitor, não sei se os editores vão dizer que estou refratário a outros leitores, não é isso. Mas eu acho que se eu fosse um estudante de cinema, eu gostaria de ler. É uma boa fonte de consulta, como eu leio, né? Muitos livros, tem livros com o mesmo desenho, assim, de vários, desde o Billy Wilder até o Almodóvar, tem zilhões de livros que são feitos assim. Tem um livro muito importante, aliás, para a feitura desse livro, que é um livro do Francis Bacon, chamado A Brutalidade dos Fatos. E foi um livro que tinha me impressionado muito. É um livro, esse artista plástico escreveu esse livro chamado A Brutalidade dos Fatos. Uma entrevista que ele fez ao longo de muitos anos. E a gente mais ou menos quase que tomava como paradigma, assim, de livro de entrevista, esse livro do Francis Bacon. Então, o Inquietações Cinematográficas é muito fruto dessas conversas de Barcelona, onde a Cândida fazia o doutorado dela. Ela finalizou o doutorado e, quando finalizou o doutorado, achou que era o momento. Apresentou o livro, podia se dedicar ao doutorado, uma coisa que absorve muito, né? Também, né?
Ela ficou ali naquele negócio do doutorado. A vida acadêmica também consome bastante, né? Geoffrey, queria te agradecer. Muito obrigada pela sua participação. A gente tem milhares de assuntos para falar, infelizmente não cabe no nosso tempo, mas de qualquer maneira, sucesso nas novas produções, que a gente tenha a oportunidade de ver ainda muitos filmes feitos e dirigidos por você, que sejam um sucesso no Brasil e fora também. Deus queira. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.